Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Economia Papo Reto, com Euclides Teixeira Neto. O Euclides Teixeira Neto é economista e professor universitário, sendo que toda segunda-feira fala aqui no Nova Manhã Araçatuba sobre investimentos, educação financeira, mas às vezes a gente fica ali nos comentários da economia porque tem muita coisa para ser dita. Por exemplo, na coluna de hoje, o Neto explica por que a PEC kamikaze ou PEC do desespero pode complicar as contas do Brasil. Neto, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia, JJ. Bom dia a todos. O microfone está funcionando? Hoje está funcionando. O Nelson Eduardo não te sacaneou e desligou. Ainda não passou por aqui. Ele vem depois, né? Bom, vamos lá. É importante a gente saber o que é o termo kamikaze, né? Por quê, kamikaze, da época da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses lançaram, né? A marinha japonesa lançava os aviões sobre os exércitos, né, sobre os navios norte-americanos, né, durante a Guerra do Pacífico. E era um suicida, porque não tinha combustível, não tinha como, tinha, né, só manter, combustível, né, para ir, né? Só combustível para ir, não tinha para como não voltar. perder a viagem, eles se jogavam. Se jogavam. Então era a maneira que eles tinham de... Só que era o quê? Era algo assim que você ia, era um suicida praticamente, né? Então não tinha como fazer retorno. E esse termo foi criado pelo Paulo Guedes quando essa PEC foi apresentada ainda no início do ano, em fevereiro mais ou menos deste ano. E o próprio Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, ele disse que era era algo kamikaze, realmente, né? Ou seja, não tinha ali nenhum sentido. Só que vão mudando as coisas, vão mudando os presidentes de Petrobras, vão mudando vários aspectos no país. A economia não decola. A economia não decolou. O ano é eleitoral. Exatamente. Aí o próprio governo resgata essa ideia, né? E o que consiste a PEC, né? Primeiro a gente tem que ver que ela está, ao mesmo tempo que ela tem um viés social muito forte, ela está transgredindo 3 regras básicas, né? Primeiro, o teto de gastos, a lei eleitoral e também de responsabilidade fiscal, né? Então a gente tem que ver, ela já está transgredindo isso daí. E, praticamente a lei seria inconstitucional. E além dela ser colocada dessa forma, ela, dentro do parecer do relator, que é o Fernando Bezerra, exatamente, ele colocou como algo emergencial. Ou seja, nós teríamos que estar no estado de emergência para poder colocar tudo isso em funcionamento. Então a gente já vê algumas coisas totalmente movimentadas, equivocadas, para colocar isso daí em momento eleitoral para que haja aquela resposta do público em relação ao ano de eleição, né? Tanto é que, salvo engano, ela só dura exatamente este ano, né? Exatamente. Ela vai até dezembro, no ano eleitoral, e não se estende para o ano que vem. Exatamente. Correto? Chega no dia 31 de dezembro, acaba, aí dia 1º de janeiro, né? Como acabou, se no passo de mágica a economia lá estará... Estando de qualquer forma, não precisa mais da PEC, né? Exatamente. Então, por exemplo, os caminhoneiros que eles iriam receber um vale, taxistas, um voucher, né? Mais ou menos 18 milhões de famílias receberiam um aumento de 400 para 600 reais mensais de ajuda. Praticamente a partir do dia 1º de janeiro, corta não tudo. Ou seja, isso daí só até o período eleitoral, exatamente. E como eu disse anteriormente, constitucionalmente é algo muito complicado, né? Porque tem que criar o quê? Uma PEC, e ao mesmo tempo que a PEC é uma proposta de emenda constitucional para poder alterar. Vai para votação, depois a votação tem que ser aprovado e tal, mas como o Congresso, grande parte do Congresso é governista, né? Há uma chance muito grande disso daí ser aprovado. Inclusive a oposição, né? Exatamente, isso que eu ia dizer. A própria oposição, dado o viés social, ela já disse e já se posicionou favoravelmente com críticas em relação a isso. Mas o ponto é, em que medida tudo isso vai comprometer as contas do próprio governo a partir do ano que vem? Bom, o que nós vamos ter é o seguinte... Vamos pensar primeiro na lei de responsabilidade fiscal, né? Ou seja, para você ter algum gasto, você tem que ter de onde vem esse dinheiro. Aí a pergunta é, de onde vem esse dinheiro? A gente não sabe de onde vai vir. O dinheiro vai vir e simplesmente vai aparecer com um passe de mágica. E como que o governo ele consegue esses recursos? Através de emissão de moeda, empréstimos, ou então o governo vai aumentar tributos.
Se não for dessas formas que o governo a gente se pergunta de onde vai vir o dinheiro. Então, se não tiver como o dinheiro já empenhado nisso daí, o governo vai ter que fazer alguns tipos dessas ações. Só que, por exemplo, se o governo ele emite moeda, o que nós vamos ter? Um aumento da inflação. E um perigo muito grande essa inflação ela se tornar algo crônico. O outro se o governo ele também pode pegar dinheiro emprestado, aí depois tem que fazer o quê? Pagamento de juros. E os juros estão altíssimos, né? Então, qualquer tipo de tentativa que o governo vai fazer agora para tentar pagar esses 40 e poucos bilhões que não estavam previstos no orçamento desse ano, o governo vai ter que pagar o ano que vem, seja lá quem for eleito, vai ter que se pagar. Então, de qualquer forma, sendo aprovado isso daí, você não tem mais a lei de responsabilidade fiscal adequada para isso, ou seja, não foi empenhado nada, como que nós vamos fazer a partir do ano que vem? De onde que vai vir o dinheiro para pagar isso? Vai ter que pegar dinheiro emprestado. Se a gente pensar assim na nossa vida, é como se de repente eu quiser comprar um carro muito caro, não tenho dinheiro, vou deixar para pagar a conta o ano que vem. Aí o ano que vem, eu me viro. Ano que vem eu dou um jeito nas coisas. Aí esse negócio de dar um jeito é uma coisa muito complicada aqui no Brasil, porque você sempre vai empurrando para frente. Então, durante todo esse tempo, o Brasil ele estabeleceu regras bem definidas para tentar melhorar as condições do país, só que elas estão sendo quebradas a todo momento e não está trazendo nenhum tipo de retorno positivo. A gente não vê um retorno positivo, não vou dizer que é nesse governo, né, mas em vários outros governos. Por quê? Porque a questão eleitoreira ela fala muito mais forte do que a questão de sanar os problemas reais do país e trazer o desenvolvimento, o crescimento econômico, né? Então essa é uma questão assim, muito delicada, muito perigosa também para o país, e a gente não sabe como vai ficar isso. E ela não pode ser barrada na lei eleitoral, porque não pode ter esse tipo de coisa 6 meses da eleição. Há questionamentos já na justiça, mas enfim, né, dado como a gente comentou, qual que é a minha percepção? Dada a questão social, isso acaba sendo pesado no frigir dos ovos. Resta saber agora como será isso lá nas instâncias superiores. Passar, para mim, é líquido e certo que passa no Congresso. Os questionamentos judiciais vão ocorrer, mas enfim, até que as coisas sejam colocadas em pratos limpos, já veio eleição, já está terminando o ano, o dinheiro já foi gasto, e aí que sobre para o próximo governo, independentemente de qual seja. Se é uma bomba relógio armada por este e ele se reeleger, ele mesmo deve ter, imagino eu, que deva ter uma solução já traçada, mas não me surpreenderia se não tivesse, porque planejamento não é o forte da atual gestão. Se for outro governo, vai ter que ter passe de mágica por aí, viu? Porque não está fácil para ninguém. Ô Neto, eu fico me questionando. O governo federal, pelo segundo ano consecutivo, tem a maior arrecadação de impostos da história. Recebeu da Petrobras, de quem ele é o maior acionista, maior dividendo da história, né? E mesmo assim, não tem dinheiro para executar o que se propôs a fazer lá quando entrou no governo, né? Salvo engano, de janeiro de 2018, né? Acho que foi isso. Sim. Vem promovendo cortes em setores essenciais, como, por exemplo, a educação. Haja vista as universidades federais sucateadas, que algumas dizem que não tem dinheiro sequer para acender as luzes no semestre que vem. E mesmo assim, não consegue colocar as coisas em ordem. Nunca é culpa dele, né? Sempre é culpa da pandemia, é culpa da guerra. Lembrando que, além dos impostos que foram superiores, dos dividendos da Petrobras, a economia passou de sexta do mundo, que já foi, para 13ª, dentre aí os países do BRICS, das 5 economias em desenvolvimento. A de pior desempenho é a nossa. O que acontece? É só uma questão de gestão ou tudo caminha mesmo para que não haja solução e tenha que se ficar inventando tornando legal algo que era ilegal até ontem? Então, Marcelo, o que nós vemos é a famosa coxa de retalho. Você vai ali emendando para encaixar do jeito que você quer, não do jeito que o país precisa. Uhum. E esse tipo de coxa de retalho nunca dá certo. Sempre fica um furinho ali, entrando vento gelado e não tem o que fazer. O problema é que a distribuição nossa dos recursos nacionais são muito mal feitas, né? Nós temos aí também o orçamento secreto, né, que saiu da esfera
executiva, está com a esfera legislativa, ou seja, um deputado, um relator qualquer, que a gente também nem sabe quem é esse relator, ele pode pegar esse dinheiro e fazer a distribuição do jeito que ele quer, colocar onde que ele quiser, de repente uma ponte, para consertar uma ponte que fica ali num preço muito, esse cara pode de repente colocar um preço 100 vezes maior. Mas, são questões assim de leis, as leis permitem isso, né? Exatamente. Então, enquanto as leis estão permitindo determinados tipos de abusos, sempre vai ocorrer para o lado dos políticos isso, porque o que importa para todos os políticos é a reeleição contínua e a manutenção do cargo, né? Se eles não tiverem esse viés aí, ou seja, eu estou agora, eu quero continuar nos próximo mandato, no outro mandato, eles precisariam assim mudar as regras para que isso daí aconteça. Então, as regras estão sendo mudadas lentamente para que isso daí aconteça, porque a ideia dos políticos é permanecer ali no cargo, né? Somente ali na questão legislativa. Então, veja que o grande problema que foi criado aqui no país é que essa coxa de retalho, chega uma hora que uma regra não emenda com outra e aquela regra anterior não começa a perder o sentido. Ela perde sentido, aquela lei perde sentido e ela perde o quê? Sua eficácia, sua eficiência, e nada mais funciona. Então começa a funcionar a partir do momento que foi mudado aquela regra, só que aquilo que foi colocado para trás não tem já uma ligação, já não tem um porquê, e as coisas caem tudo ali em desuso, em perdas. Então a gente começa a ver várias obras aqui no Brasil que começaram a arrumar, construir e tal, depois param. Vamos retomar, o prefeito fala, o governador fala, vamos retomar tal obra, só que de repente tem uma brecha na lei que permite utilizar aqueles recursos para outras coisas. E é desse jeito. Então, a nitidez que nós vemos no Brasil é aquela nitidez ainda da República Antiga, né, República Velha, de curral eleitoral. Você tem que fazer a graça ali onde que você está, para você ter sempre um grupo que vai te manter ali. Não importa como a situação que essas pessoas vão estar. Se vão estar andando de charrete, de bicicleta, de carro, se vão estar tomando leite ou comendo, não. O que importa é que eles querem ainda a manutenção do poder, ou seja, estarem ali como deputados, como algum tipo de legislador. A coluna do Neto ela é de economia, mas é difícil a gente não falar em política porque uma coisa está profundamente atrelada à outra. Vamos tentar voltar um pouquinho, então, para o tema inicial. E aí chega o ano que vem, PEC aprovada, dinheiro a rodo aí para tentar salvar um pouco, principalmente de quem mais precisa. Chega o ano que vem, independentemente de qual governo seja, o governo, para colocar as contas novamente em ordem, se tudo não estiver como ele imagina, pode aumentar imposto? Certamente é uma dos focos, é aumentar Pode aumentar. Então veja bem, tem outra neste forma, ano, a semana passada, alguns governos, dentre eles o de São Paulo, reduziu o ICMS de combustível e também, salvo engano, de gás de cozinha. Então alguma coisa dá uma melhoradinha, ainda que em centavos. Para o ano que vem, se imposto voltar a aumentar, se a economia não estiver nos eixos e a inflação continuar alta, quem acaba pagando é o cidadão. Sim, sim. Bom, uma coisa importante do ICMS sobre os combustíveis, né? O ICMS é um imposto estadual. E o Estado, ele mantém a saúde, a educação, né, dentro com esses valores. Agora, se esses valores são reduzidos, os estados eles perdem parte dessa arrecadação. E perdendo parte dessa arrecadação, nós tem que cortar também, de algum lugar. Tem que cortar em algum lugar. Então a gente tem aí, nós já temos uma educação, uma saúde, uma segurança precárias. Então imagine como é que podem ficar mais para frente, né? Temos também uma questão muito complicada, que é a quantidade de funções públicas, né, que estão precisando de pessoas, de concursos, tal, para poder manter determinados serviços funcionando. Também já não está havendo a reposição dessas pessoas. Então, o que ocorre é que realmente o país vai ter que arranjar alguma forma de pagar todos esses custos, pagar todas essas despesas que estão sendo criadas agora. Mas a grande pergunta é de onde que vem esse dinheiro? E esse dinheiro não tem ali um local que você pode dizer assim, esse dinheiro já está empenhado em determinado momento, mas não tem. Então vai ter que procurar outras formas de conseguir esse dinheiro. E claro que serão criadas leis para conseguir esse dinheiro, que será da forma assim, retirar mais dinheiro da população, por meio de aumento dos impostos, talvez até a volta de
que a gente tem medo, né? Não sei se alguém lembra da época do CPMF, né? Existe também um outro tributo que está previsto, que é o empréstimo compulsório sobre combustível, sobre energia elétrica, sobre qualquer tipo de coisa. Ou seja, você vai colocar combustível no teu carro, utilizar energia elétrica, o governo vai falar que vai devolver o dinheiro para você daqui tanto tempo e você vai pagar algo a mais. Então, alguma coisa, alguma surpresa a gente vai ter. Então, não é nada de graça, né? Tem um jargão que os economistas utilizam, não vou utilizar aqui, mas vou falar, o almoço não é grátis, né? Ou seja, sempre quando acontece alguma coisa, alguém vai pagar. Você pode não pagar hoje, pode estar nadando hoje numa piscina maravilhosa, mas amanhã você vai estar ali tomando banho de água fria. Né? De toda forma, podemos sempre dar aquele toque que você fala, se planeje, faça a sua gestão, economize se conseguir, troque marcas, reajuste a sua rotina, não gaste mais do que ganha, fazer de tudo um pouco, né, Neto? Cuidado, não pode fazer uma coisa ou outra, né? O negócio é pensar assumir, de forma, eu vou usar um termo que eu sei que não é ideal para essa situação, mas hoje está muito na moda. Holístico, né? Integrar, tudo integrado, né? Holístico está mais para coisas esotéricas, está mais para Lilian Flores. Cuidado com os compromissos que você vai assumir até o final do ano. Exatamente. Então, mas esse grau de incerteza que é criado por esse tipo de ações governamentais aumenta muito, né? Como você falou agora, Lilian. O que eu vou fazer o ano que vem? As pessoas que estão pensando em comprar uma casa, trocar o carro, ou fazer um curso, ou viajar, elas começam a ficar preocupadas, né? Se vão conseguir pagar as dívidas ou não. O mercado até internacional também fica de olho nisso, né? Como é que eu vou investir naquele país ali se eu não... O que vai acontecer com esse país ano que vem? Exatamente, porque o grau de incerteza que ocorre num país onde as regras mudam diariamente, onde presidentes de grandes empresas como a Petrobras muda também diariamente, né, mensalmente, né, cria um celeuma internacional e as pessoas começam em outros países, os grandes investidores, a ficar assim com receio de fazer investimentos nesse país. Então, a ideia inicial que foi trazida para o país, né, de uma política para atrair investimentos, ela está tendo um pensamento mais centrípeto, né, de recuo dos investimentos. Eita. Neto, muito obrigado então pelos comentários de hoje. Na semana que vem vamos torcer para que haja algo bom para ser dito, ao menos que a gente dê dicas práticas para as pessoas levarem a vida de forma mais leve do ponto de vista econômico, por mais difícil que seja. Bom trabalho, bom dia. Bom dia a todos e boa semana para todo mundo. Igualmente, Neto. Obrigada.